Olá, meu irmão, bom dia, graça e paz, o nosso 19º dia, tremendo. Deus tem sido muito maravilhoso, falado muito conosco nesse tempo e nós estamos felizes e contentes por isso. Temos falado sobre a nossa vida em comunidade, temos tudo em comum, um lugar para pertencer, uma igreja para chamar de nossa. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. O nosso tema de hoje é tremendo. Cultivando a vida em comunidade. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E também quero ler Atos 2, 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesse 19º dia nós vamos falar gustosamente sobre o que nós precisamos para viver bem na nossa comunidade. Eu gostaria que você pensasse também na comunidade do seu trabalho, na comunidade da sua família. Eu gostaria que você pensasse nisso. Olhando para isso, querido, nós vamos entender que viver em comunidade exige de nós um comprometimento fora do comum e do natural. Viver em comunidade vai exigir de nós muita sinceridade. Eu sei que nós temos um grande desafio e às vezes nós preferimos deixar as coisas passar para lá. Fazer de conta que não vimos, fazer de conta que, sei lá. Mas viver em comunidade exige de nós essa sinceridade. A sinceridade de falarmos no tempo certo, da forma correta, com muito zelo e com muito amor, mas falarmos a verdade sempre. Nós não podemos ser negligentes quanto a falarmos a verdade, a sermos assertivos em direção a isso, porque é na verdade que nós construímos uma vida inteira de transparência. Viver em comunidade muitas vezes é doloroso, porque nós precisamos ser verdadeiros e ouvir também verdades. E aceitar as verdades que são ditas a nós. Evitar conflito, mas quando o conflito tiver, nós precisamos tratar o conflito. Porque quando nós tratamos os conflitos, é que nós crescemos em unidade. Agora, para tudo isso, viver em comunidade exige de nós humildade. Lembrando que humildade não tem nada a ver com extrato social, com vida financeira, condição de vida financeira, carro que você tem ou deixa de ter. Humildade consiste em você ter a capacidade de saber qual é o seu lugar. Não pensar menos em você ou menos de você ou menos dos outros. Humildade para aceitar as limitações de outras pessoas e também as nossas limitações no dia a dia. Viver em comunidade exige essa humildade que está fora do comum, de nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, esperando que é Ele, porque somente Ele é quem pode, teoricamente, exaltar. E esse exaltar não é nos colocar acima de ninguém, não. É nos exaltar acima dos problemas e dificuldades que enfrentamos todos os dias. Viver em comunidade exige de nós cortesia. Se nós somos corteses, se nós somos educados, se nós somos polidos, isso eu não estou querendo dizer da sua natureza, o seu jeitão de ser, não é isso. Mas nós precisamos ser corteses ao receber pessoas, ao estarmos com pessoas, ao convivermos com pessoas. Que Deus possa nos dar esta cortesia, a capacidade da generosidade, a capacidade de não termos um amor falso. A Bíblia diz: seja o seu amor verdadeiro. Viver em comunidade exige de nós sigilo, principalmente quando alguém pede de nós confiança, confessa diante de nós uma dificuldade e pede que oremos. Não é o nosso papel sair pedindo oração e abrindo isso para as outras pessoas. Nós precisamos ser sigilosos quanto a sonhos e projetos que as pessoas falam para nós. Nós precisamos manter o silêncio para termos um bom acolhimento e carinho com as pessoas. Viver em comunidade exige de nós constância. A Bíblia diz que o homem inconstante não receberá do Senhor nada, absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que Deus conserva em perfeita paz aquele que tem firme o seu propósito. Que nós possamos, neste tempo,
viver nesta constância, viver desta forma. Ah, meus irmãos, nós precisamos, no nome santo de Jesus, ser constante em todos os nossos caminhos. Saber para onde estamos indo, como estamos nos conduzindo. Sabedores de que Deus cuidará de nós nesse tempo. Aplanarás os nossos caminhos, endireitarás veredas tortuosas, e nós teremos paz para viver. Aqui tem uma parte do livro que eu quero ler que diz: você é membro de um grupo, de uma classe ou de uma igreja. Eu recomendo que se faça um pacto, uma aliança entre todos, o qual inclua características da comunhão bíblica. Partilharem uns com os outros, apoiarem uns aos outros, perdoarem uns aos outros, serem misericordiosos uns com os outros, falarmos as verdades em amor, admitirmos nossas fraquezas, respeitarmos nossas diferenças, não ser aberto à fofoca e fazermos um grupo que a prioridade seja vivermos em unidade. Eu quero orar nesta manhã e que Deus nos dê essa capacidade de vivermos em unidade no nome de Jesus. Ó Deus, que a capacidade de vivermos em unidade, que para nós é tão difícil, seja derramada sobre os nossos corações. Que nós possamos viver unidos num projeto e um propósito único e verdadeiro, de podermos experimentar qual seja a boa, agradável e a sua perfeita vontade. E nós sabemos que a perfeita vontade é que a tua igreja, que as famílias da igreja, que o trabalho a qual as pessoas desta igreja estão, sejam lugares de unidade, sejam comunidades de paz e de alegria. Gesta em nossos corações, cuida de nós desta forma e dá que nós possamos viver desta maneira. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo que tem feito. Dá em nós um coração de amor e de unidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que isso seja uma verdade para nós. Que vivemos em unidade seja algo que grite no nosso coração o tempo todo. Nosso tema de reflexão é vivemos em unidade e na nossa comunidade. Exige de nós comprometimento. Um versículo para memorizarmos, primeira carta de João, capítulo 3, 16, diz: nós compreendemos o que é o amor, quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Uma pergunta para meditarmos: como podemos viver hoje, ajustando e criando as características de uma vida em comunidade, na minha família, na minha igreja e no meu trabalho? Como eu posso hoje viver, gestando esse tempo de unidade? Pense nisso. Nos encontramos amanhã aqui, nesse mesmo horário, para falarmos deste tempo de aprendizado em Deus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, graça e paz.